Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar o Pocando pelo Mundo, programa do Século Diário que traz sempre convidados capixabas que estão fazendo sucesso por aí. Lembro que nós estamos no ar no YouTube do Século Diário, no Spotify e outras plataformas de áudio e também sempre em seculodiario.com.br. Hoje estamos recebendo aqui a Lorena Pires, que é cantora lírica, capixaba e primeira brasileira a fazer parte da Academia de Ópera de Paris, lá na França. Obrigado pela presença, Lorena, bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Acho que alguns já devem, talvez até ter te visto aí, né, na mídia, já saiu na imprensa essa notícia tão, interessante, né. Alguns talvez não, mas queria que você contasse um pouco primeiro de onde você vem, como é que você entrou essa trajetória na música e especificamente, assim, no canto lírico. Bom, eu nasci em Vitória, mas eu fui criada na Serra, moro até hoje na Serra, em André Carlone. E eu comecei na música de uma maneira muito despretensiosa. Eu sempre gostei muito de cantar e de dançar. E desde pequenininha, eu e uma melhor amiga de infância, a gente colocava o CD do Ruge, a gente fingia que a gente era as integrantes, assim, e a gente performava dentro do meu quarto para uma plateia de 0 pessoas, né. Hoje em dia, essa amiga minha virou bióloga e eu virei musicista. E sempre foi assim, eu também gostava muito dos filmes musicais da Disney, galera aí dos anos 90, 2000 vai lembrar de High School Musical, Hannah Montana, a gente sabe. Uhum. E só que eu acabei crescendo virando uma criança muito tímida e me fechando, e quando você é artista, principalmente cantor, você tem que aparecer muito, tem que se mostrar. E aí eu pensei: "Bom, vou tentar me encontrar em outras coisas, porque eu não quero me mostrar, não quero aparecer". E eu tentei umas coisas muito bizarras, assim, fui pra nutrição, fui pra educação física, uma coisa nada a ver, né. Até que 2016, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei a pensar talvez uma maneira mais lógica, porque eu sempre gostei muito de história e de ciências sociais. Eu falei: "Tá, pensar aqui no direito, fazer a faculdade de ciências sociais, vamos ver como é que vai". Só que nesse mesmo ano foi quando eu comecei a fazer aula de canto, que eu ingressei numa escola de música em Vitória. E aí eu falei: "Vou continuar aqui". Eu ingressei ali no como cantora popular mesmo, porque eu sempre gostei muito também da Beyoncé. Muito, 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 muito. E continuei fazendo as aulas e eu estava vendo que era aquilo ali que eu gostava muito de fazer. Apesar de eu ter um amor muito grande por história e por ciências sociais, eu via que a música, que o canto era algo que eu gostava muito de fazer. E eu meio que virei essa chavinha em 2017, no ano de Enem. Fiz meu Enem, tá, mas eu falei assim: "Cara, não sei, não sei, acho que não vai rolar ciências sociais ou direito agora não". E eu continuei fazendo as aulas, e em 2018, acho que era o segundo ano que eu estava na escola, eu fui apresentada pela minha professora, que era cantora lírica e também formada pela FAMES. Eu fui apresentada a ela uma ópera, que inclusive também foi uma produção da FAMES, e depois ela me levou a um concerto que ela ia cantar, e aí foi meio que a virada de chave pra mim, assim, de entrar no canto lírico. E aí continuei estudando, estudando, até que 2019 prestei o vestibular e ingressei no bacharelado em canto em 2020. A Famas Faculdade de Música do Espírito Santo, né, fica ali no Isso, centro de Vitória. exato. Tem formado aí muitos músicos. Como é que foi assim? Então, então você, antes de entrar na fama, você já tinha conhecido o canto lírico, mas você já tinha Sim. pensado nesse caminho? Você começou a estudar antes ou foi depois? O canto lírico ele surgiu uns 2 anos depois que eu comecei a estudar na escola de música. Na verdade, eu tive 2 professoras nessa escola quando eu ingressei em 2016, as 2 formadas pela FAMES também, e elas meio que ouviam alguma coisa assim na minha voz, um quê de Que lírico. tinha Elas ouviam um negocinho ali, mas eu sempre gostei muito do pop, então elas meio que mesclavam: "Você canta essa música que você gosta do pop, mas alguns exercícios, algumas coisas, elas meio que puxavam para o lírico". Então meu contato foi ali dentro da escola de música. você é soprano, não é isso? Isso. E aí, mas como é que é assim esse processo de aprender também? Como é que foi? É uma técnica diferente? É um. De uma certa maneira, é uma abordagem diferente, porque no canto lírico a gente não usa microfone, diferente do canto popular. Então você tem que desenvolver ao máximo, assim, da sua capacidade, mas também respeitando a sua idade.
porque eu tinha 16 anos quando eu comecei a fazer aula de canto, então a minha musculatura ainda era a musculatura de uma pessoa de 16 anos, você não podia ir colocando uma carga que hoje em dia, por exemplo, eu aguentaria fazer. Eu penso no canto como academia, por exemplo, você não chega na academia no primeiro dia já pegando 100 quilos, impossível. Você vai ali aos poucos, com 5, depois 10, 15 e por aí vai. Existe também uma coisa muito o fortalecimento muscular mesmo, a sua Hum. musculatura precisa aprender e receber esse novo estímulo e a cada dia você vai acrescentando um pouquinho dessa carga, fazendo os exercícios vocais todos os dias, os vocalizes, exercícios respiratórios também que são muito importantes. Então, eu acho que o canto às vezes ele é um pouco complicado, porque você tem que respeitar a sua biologia, a sua idade, você não pode querer dar 10 passos a mais. Hum. Porque isso pode significar, às vezes, 10 passos a menos na sua longevidade vocal. Ah, verdade, né, exige muito. E exige, assim, não só vocal, mas como quem vê você cantando, outras cantoras, é uma entrega muito forte, é uma É, interpretação também, né, é. você tem um quê de interpretação, né, e a ópera, é claro, sempre traz também esses elementos. Você estuda outras coisas também? Como é que é esse processo, assim? Eu sou muito ligada à história, né, então assim, eu sempre tento trazer uma abordagem bem aprofundada quando eu vou fazer as minhas apresentações e as coisas e tal. E acho que é uma atividade também que demanda muita energia. Porque você tem que estar muito atento a tudo, você tá ali cantando no palco, mas você tem que estar atento ao seu figurino, se você vai conseguir, por exemplo, correr de um lado ao outro no palco, sem que você se atropele, sem que você tropece por causa da barra do vestido, você tem que olhar para o maestro, você tem que olhar para os seus colegas, você tem que ouvir a orquestra. Às vezes acaba, às vezes o maestro não te dá uma entrada, você tem que ficar ligado na orquestra, porque senão se ele não te der entrada, você tem que estar ali atento para você entrar sozinho, então é muita coisa, é muita coisa. Mas é muito gratificante. Nossa, é muito recompensador você estar no palco ali, fazendo o que você gosta de fazer. Eu adoro. E quem são suas referências, assim? Então, você lembra que você se inspira? Uma é meu professor, obviamente, Lício Bruno. Eh, eu eu era muito fã dele, assim, desde antes de eu ser aluna dele. Ele entrou na faculdade de música no mesmo ano que eu, como professor. Dei muita sorte disso, porque, nossa, eu sempre admirei muito, muito, muito. Eu era muito fã dele, desde, enfim. E eu admirava muito ele demais, 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 demais. E era um sonho fazer aula com ele e consegui, consegui. Meu professor Lício Bruno é uma baita referência pra mim, e também é uma cantora norte-americana chamada Jessie Norman, que era uma cantora lírica negra dos Estados Unidos, e ela fez carreira na década que a gente tinha o apartheid ali nos Estados Unidos, né, então ela foi uma cantora que não conseguiu fazer carreira inicialmente nos Estados Unidos e teve que ir pra Europa. E lá ela não morou, chegou a morar lá, mas ela era muito bem recebida na Europa, enquanto em casa ainda era aquela coisa, né, ela não tinha aquela coisa da segregação, lugares que ela não podia entrar por ela ser uma mulher negra. Leontine Price, também outra mulher negra maravilhosa. Grace Bunbury, outra maravilhosa. E tem uma brasileira que eu faço questão de falar todas as vezes que eu tenho oportunidade, que se chama Maria da Aparecida. Ela foi a primeira mulher brasileira, a primeira cantora brasileira, a primeira cantora latina a cantar na Ópera de Paris, em 1965. E ela era também uma mulher negra, carioca, e ela também enfrentou muitas barreiras aqui no Brasil para fazer carreira, ao ponto de chegarem para ela, olharem para ela e falar: "Ah, você tem uma voz muito bonita, mas você é negra e negra não canta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro". E ela se fixou em Paris, ela morou ali perto, acho que da Champs-Élysées, do Arco de Triomphe. Eu fui lá no apartamento dela, na verdade, eu fui na frente do prédio, assim, porque recentemente colocaram uma placa falando Maria da Aparecida morou aqui. Tem uma associação chamada Amigos da Maria da Aparecida, e eles meio que estão trazendo essa memória dela, resgatando a memória dela. E eu fui lá, vi, eu conheci a autora da biografia dela, e para mim foi uma coisa muito tocante também, porque em 2023 eu escrevi um artigo sobre ela. Antes de tudo isso na minha vida acontecer, eu escrevi um artigo sobre ela.
E de lá pra cá, muita coisa referente ao nome dela vem acontecendo na minha vida. Eu ganhei um prêmio no concurso Joaquina Lapinha que eleva o nome dela, o prêmio era Maria da Aparecida, eu não lembrava na hora, então foi muito, muito emocionante, assim, são essas as minhas referências. Você falou também já em entrevistas, assim, da sua família tem origem quilombola, inclusive, né, É, do sul da Bahia. isso, Elvésia e Vila Juazeiro. De como que o racismo também, foi uma barreira para você, assim, eu queria que você comentasse um pouco isso. Porque É, é um lugar que, quer dizer, é ainda mais difícil, né, para pessoas negras, para mulheres negras. é. Eu acho que você tem que estar muito fortalecido, porque, nossa, é muito difícil, é muito difícil. Às vezes, as pessoas tentam te jogar pra baixo por quem você é, sabe. Uma coisa que tem me ajudado muito, que me ajudou muito também, foi me reconectar com a minha ancestralidade, com a minha fé, com o que eu acredito, porque se você tenta encarar tudo isso sozinho, você não aguenta, não aguenta o rojão, que é bastante. Mas ter essas referências vivas também, de pessoas pretas fazendo o que eu tô fazendo, por exemplo, na geração anterior, aqui no Brasil, que pessoas que ainda estão vivas, por exemplo, você tem até hoje Edné de Oliveira, Edna de Oliveira, que são irmãs. Eu cantei com a Edneia, inclusive, no ano passado. Encontrei a Edna estava na banca do meu concurso no Joaquina Lapinha. Você tem Marli Montoni, Michel de Souza. Então, eu acho que é meio que você se reunir dessas referências e dessas pessoas que fizeram o que você faz, e aí você consegue olhar: "Nossa, é muito difícil, mas é possível", Uhum. sabe. Abriram caminhos, né, talvez Exato. hoje seja menos difícil, mas ainda É, é, ainda o papel é fazer que amanhã seja menos ainda, né, que a exato. gente tenha mais, de fato, equidade. Mas quando que você percebe, assim, de, tipo, começar a cantar, se apaixonar, né, pelo canto lírico, mergulhar nisso, desenvolver a sua técnica para ver: "Nossa, dá para, né, dá para seguir essa carreira, dá para isso é um lugar, né, profissional, assim"? Se eu te falar que até hoje eu fico me perguntando se é possível mesmo, você acredita? Porque eu acho que a gente nunca pensa que a gente tá pronto pra dar um passo como esse. Pra mim, estudar na Europa sempre foi um sonho com canto lírico, porque é o berço da ópera, é onde as coisas acontecem, você tem uma estrutura. Claro que, essa estrutura também você tem questões, mas lá você tem teatros, você tem possibilidade de emprego, sabe. E bom, o nível é muito alto. Então eu sempre olhei como um sonho, mas eu pensava: "Gente, eu acho que eu posso esperar mais um tempo, eu não sei se eu tô pronta pra isso não". Porque é de verdade muito, muito competitivo e como o berço é na Europa e como as possibilidades reais estão ali na Europa de você se fixar, todo mundo quer ir pra lá. Então você meio que tem os olhos do mundo ali, da galera do canto lírico toda na Europa. Então é você no meio de um monte de gente querendo a mesma coisa, com o mesmo sonho. É bem, bem difícil. Até hoje eu não acredito que essas coisas estão acontecendo na minha vida não. E o que que é a Academia de Ópera de Paris? Qual que é a importância É um desse é um programa, né, de aperfeiçoamento para jovens cantores líricos. Lá você tem aulas com professores, com maestros, com pianistas todos os dias, segunda a sexta, todo dia, às vezes sábado também. E você estuda você tem o seu próprio repertório, você pode levar seus próprios o que você quer cantar, né, para você ir se preparando para o mercado de trabalho, mas você também cumpre algumas obrigações dentro da academia, às vezes você tem que fazer um cover de algum papel, que está sendo apresentado, por exemplo, no grande palco, na Opéra Bastille ou no Palais Garnier, que são os 2 grandes palcos da ópera de Paris. Então você também faz alguns covers, alguns papéis pequenos, dentro da ópera. Mas é basicamente o que não é pouca o coisa, que né. não é pouca coisa, né, Convenhamos, né. vamos combinar, Tem né. uma estrutura também que, assim, você É um nem negócio de outro mundo, assim, principalmente pra gente que tá aqui no Brasil. Cara, é uma coisa, você tem um salário todo mês, você tem benefícios, por exemplo, o vale transporte no metrô, né, e você tem acesso a toda a estrutura da ópera, por exemplo, você tem um dia que você não tem aula, mas você precisa estudar, você vai lá com o seu cartãozinho, você passa na sala, abre a porta, não tem ninguém na sala, você vai lá, você estuda.
São pianos maravilhosos, maravilhosos. Você pode assistir ensaios também do que está acontecendo, das produções. Você assiste as produções de graça também, inclusive. Você passa lá na entrada, você mostra o seu badge, o cartão, assim, eles veem que você é da academia, você pode entrar se tiver lugar vazio. Então, você não necessariamente precisa pagar por ingresso. Então, você tem todo acesso à estrutura da ópera por esse tempo que você está lá. Mas essas aulas também devem ser músicos, né, também de professores, né? Sim, sim. E tanto que, assim, te possibilita, né, ter isso no currículo, acho que é muita coisa, Sim, né? com certeza. Para conseguir, né, seguir, né? Porque não é fácil, né? Uhum. Não é fácil essa trajetória. É. Mas aí, assim, você chegou aí a Paris agora, né? Voltou recentemente de lá. Isso. Ainda não era Ainda não era da curso. academia, exatamente, porque eu entro agora em setembro, que é quando começa a temporada 25, 26, né. E fui agora porque tem um intercâmbio do ano França-Brasil, que eu fui selecionada antes de ser selecionada pra academia. Eu fiz 2 processos diferentes. Esse primeiro processo, ele aconteceu em agosto do ano passado, quando eu estava lá em São Paulo, estava trabalhando no Nabucco de Verdi, no Teatro Municipal. E aí apareceu essa audição pra fazer, me mandaram, falaram: "Ó, acho que é interessante você fazer". E aí eu fiz, escrevi, passei, e aí os diretores da academia, a Miriam Mazuzzi e o Christian Schirmer, eles estavam lá, e eles ouviram vários cantores e foi selecionada eu e mais uma outra cantora de Belém do Pará. Aí a gente foi no final do ano passado, que ele foi dividido em 2 partes, esse intercâmbio. No final do ano passado, a gente teve aula com alguns professores da academia, a gente ficou ali na rotina da coisa, aprendendo também como é que é lá. Depois a gente voltou em março para poder apresentar o recital de canções francesas e brasileiras. Aí a gente apresentou lá na Opéra Bastille, no dia 9 de abril, e no dia 11 de abril, que foi acho que o dia que caiu toda a ficha para mim, foi na residência do embaixador do Brasil em Paris. Aí foi o dia que eu percebi: "Caramba, eu tô fazendo o que minha criança interior sempre quis fazer". Mas nessa segunda você já tinha sido aprovada lá. Já, já. Já deu para olhar também, olhar a cidade como um futuro Já, local de morada, né, já. porque tem coisas para resolver, tem que se Tem, ambientar, né, tem que tem. entender os lugares. E eu conheci uma galera brasileira lá também. Brasileiro tem em todo lugar, né. Mas tem muito brasileiro em Paris, assim, muito, muito, muita gente. E lá na academia, apesar de eu ser a primeira mulher brasileira, já passaram 2 brasileiros por lá. O Ramon Você Teobaldi. conheceu eles, né. Sim, sim, o Ramon Teobaldi, pianista, e o Luiz Felipe Souza, que também é cantor. E a gente se conheceu, bateu um papo, a gente ficou muito junto, muito próximo, e eles também têm me ajudado muito agora com esse período de transição que eu tô passando agora para ir para lá, e também quando eu estava lá, né. E, enfim, conheci muito brasileiro, então acho que já deu para sentir um pouquinho de casa lá, sabe. É. Mas e a língua, como é que é? Você canta em francês também? A gente canta em tudo quanto é idioma, mas agora se você me pedir pra falar em francês, é outra história. Porque assim, eu não tinha estudado francês até vir essa oportunidade de ir pra lá. Eu tenho o inglês e o espanhol ali bem resolvidos, mas francês eu estava estudando alemão na época, mas o francês, assim, misericórdia. Eu tô estudando, tô fazendo curso, mas nessa segunda vez que eu fui pra lá, na verdade na primeira eu não falava nada, eu só falava bonjour, que é a saudação básica, bonjour e bonsoir. Na segunda vez que eu fui agora em março, eu já falava um pouquinho, só que é muito complicado, porque você tá ouvindo ali, você fica imerso no idioma, o que é muito bom, Uhum. só que o seu cérebro precisa se acostumar nessa coisa dessa imersão. E você fica com muito medo de falar errado, fica com medo de, sabe, você se trava. E às vezes eu conseguia compreender, pelo menos isso, né, pelo amor de Deus, eu conseguia compreender algumas palavras, mas falar pra mim ainda era meio difícil. São etapas também, né, São pra etapas, são aprendizado. etapas. Eu lembro que teve Mas um aí dia. cantar você vai Não, cantar entendendo, eu né, já até em canto, alemão você canta? canto, porque na faculdade a gente acaba aprendendo uma coisa chamada alfabeto fonético. Uhum. Então a gente acaba aprendendo a fonética de Então vários você vai idiomas, ler por importante. fonética, né, na Isso, verdade isso. a música te dá É, qualquer língua, pela exato, exato, fonética você consegue. exato. Nossa, é um exercício, né. E Né. você tá inclusive, fazendo uma campanha, né, Agora tô. pra apoiar essa vinda, é até bacana divulgar aí quem Isso.
Quem tiver no Instagram, seu Instagram Uhum. Meu conta aí. Instagram é @lorenapires.s. Eu comecei essa campanha para poder ajudar também a amortecer um pouco os gastos, antes da minha ida para Paris. Porque nesse período de transição eu tenho aí viagem para poder tirar o visto, tenho o visto propriamente dito, tem a passagem aérea para eu ir para lá, tem a alimentação lá, tem o aluguel lá, que você tem que entrar já com você já tem quando você vai entrar, você já tem que pagar, né, obviamente. Então todas essas coisas eu resolvi fazer com todas essas coisas eu resolvi fazer essa campanha online, a vaquinha online. O link tá na minha bio do Instagram, @lorenapires.s. E eu acho que eu devo deixar aberto ali até começo de agosto, dia 1º, 5 de agosto, e é isso aí. Quem puder ajudar, assim, com qualquer valor, se for de coração, cara, pra mim já vale muito. Quem não puder ajudar com valor nenhum também, compartilhando, mandando mensagem de incentivo, eu já tô muito, muito feliz. E eu também aproveito para agradecer pra galera que resolveu ajudar, que conseguiu ajudar com algum valor, já tá crescendo bastante. Tô muito, muito feliz, muito honrada mesmo. Porque por mais que eu tenha sido aceita, "Ai, a parte mais difícil já foi, mas e agora, como é que eu vou?". Às vezes você fica duvidando se você vai Exato. conseguir, sabe. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, já tá dando tudo certo. Que bom. Então setembro você vai, né. É isso aí. E aí quanto dura essa De 1 a 2 experiência? anos, né, o primeiro ano, tô lá. Vai ter uma turnê no Brasil, então eu vou dia 1º de setembro, Legal. mas no meio de setembro eu volto, porque a gente vai ter uma turnê aqui no Brasil, mas vai ter apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Eh, Acho que começa dia 25 de setembro essas apresentações, até dia 11 por ali tô aqui no Brasil, então tem bastante coisa pra rolar. É isso. Pois é. E aí você ainda tem vai ter alguns shows antes de viajar, não é isso? É isso, Aí tô em organização agora, eu pretendo fazer um recital também pra não só ser uma despedida minha aqui, mas pra poder levantar esses fundos, pra chamar atenção pra essa vaquinha, pra essa campanha que eu tô fazendo. E em agosto pode ser que role alguma outra coisa aí, mas aí não depende só de mim. esse show aí de despedida da campanha aqui no Espírito Santo. Isso, em Vitória, lá no centro de Vitória. Tem outras previsões de fora do Espírito Santo também? Fora do Espírito Santo tem essas da turnê aqui no Brasil, mas que fazem parte da programação da academia. Por enquanto eles ainda não divulgaram, acho que deve sair no final de junho também, que é quando eu recebo toda a minha o meu planejamento de lá. Mas aqui no Brasil, setembro, outubro, tô por aqui de novo. E o que que você acha que você vai levar, assim, do Espírito Santo para lá? O que que a sua trajetória também, você acha que, enfim, vai contribuir lá, assim, de diferente do que você pôde observar? Ai gente, a brasilidade é uma outra coisa, né. É outra coisa. Eh, a gente é um povo muito alegre, muito receptivo, e os europeus são meio fechados em si, assim, né. Então eu acho que é meio diferente quando você tem brasileiro no lugar, assim, a coisa parece que muda de figura. Eh e assim, é engraçado, porque eu sou uma pessoa que usa muitas roupas coloridas, né. Isso também tem um pouco a ver com a minha ancestralidade. E foi uma coisa que eu observei, assim, o pessoal usa, as roupas são meio Então as cores se chama sóbrio, né? é, Preto, é branco. preto, branco, vermelho, sabe, é monocromático, as pessoas lá são monocromáticas. Eu não sou muito monocromática não. Dá pra ver. Dá pra Pois é. E aí eu chegava assim, Causa eu eu sentia que era quase, eu sei lá, também meio não. diferente. "É, você não tá muito monocromático não". Então acho que é isso, acho que é alegria e eu acho que também é a coisa de brasileiro tem muito isso de: "Eu vou fazer, não sei como vou fazer, mas eu vou fazer. No caminho eu vou descobrindo como é que vai". Então acho que tem muito isso, igual a essa minha aprovação na academia. Eu fiz, passei. Né, agora eu abri a vaquinha. Eu vou pra Paris. Não sei como, não sei se vai dar certo, não sei mas eu vou. Porque essa experiência lá também pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu sempre falei pra mim mesma que eu quero tentar, independente do que dê. Se der tudo errado, pelo menos eu tentei, valeu a pena tentar, sabe. Uhum. É isso.
E o que você acha que você vai sentir mais saudade? Da minha mãe. Ah, claro, claro. A minha mãe, ela faz todos os meus vestidos de apresentação. Todos, todos. Se você olhar, esse não foi ela que fez, esse eu comprei lá em Salvador. Mas se você ver, tem um vestido, colorido que eu usei numa apresentação, nos vídeos aí. Eu acho que todos os vídeos que tem no meu YouTube, no Instagram, foram todos eles ela que fez. Então, vou sentir muita saudade da minha mãe. Ela tá assim, ela tá de boa, ela tá tranquila, mas eu acho que quando chegar o dia, assim, da ida mesmo, a gente vai sentir. Nessa ida que eu fui agora, eu já senti um pouquinho, pra mim foi uma antecipação, assim, do que vem por aí. Porque eu fiquei 3 semanas fora de casa, eu fiquei 3 semanas em Paris. Não fiquei 3 semanas no Brasil, eu fiquei 3 semanas em outro país, em outro fuso horário. Quando eu estava indo dormir, ela estava aqui, tipo, era 6 da tarde ainda, ela estava começando a noite, sabe. Então, tem muito isso, acho que eu senti muita saudade da minha mãe, dos meus amigos, nossa. Nossa, acho que minha mãe e meus amigos vai ser o que mais vai pesar pra mim, mas tem minha galera lá e faz parte da vida, né, Hoje em dia tudo tá isso. mais fácil também, né, Exato, as exato. ligações e até Exato. no WhatsApp, você já chama e É, faz chamada de vídeo. agora você estava falando muito disso também que eu estava pensando assim, como é que é na ópera, a interpretação, essa brasilidade, você leva para lá? A obra tem porque assim, tem muito drama, né, Uhum, quer dizer, são histórias e tudo mais. Como é que você acha que você, né, se o brasileiro é diferente, e o que que você busca, assim, transmitir uhum. com a sua presença e sua voz? Eu acho que como que brasileiro tem essa coisa de: "Eu vou fazer, não sei como, mas eu vou", sabe, aquela coisa: "Essa é a única chance que eu tenho, então eu vou agarrar com tudo que eu tenho". Eu acho que eu penso nisso quando eu vou me apresentar. Sabe, essa é a minha chance. Eu vou mostrar tudo que eu tenho. Eu vou dar tudo de mim, 101%. Por mais que naquele dia eu não possa estar ali 50, 70%, mas é meu 100% daquele dia. E acho que é agarrar absolutamente todas as oportunidades que vêm e você se entregar, dar tudo de si. Não se acanhar, sabe. Brasileiro quando quer alguma coisa ele não se acanha, ele vai atrás, não importa o que aconteça. Eu acho que é muito isso pra mim, Hum. E você está com 25 anos. né. O que que você enxerga, assim, como horizonte, como objetivos mais para frente? Eu penso em fazer carreira lá, sim. Agora que eu tô com essa porta aberta, eu quero fazer meus contatos lá, fazer concursos por lá, conhecer mais gente lá, fazer minha conexão, construir minha carreira lá. Acho que é uma coisa importante pra mim, mas eu também não quero perder meu contato aqui no Brasil, porque eu acho que não faz muito sentido você se fixar lá, mas esquecer de onde que você veio, sabe, das pessoas que estão aqui te apoiando. Então eu quero manter essa ponte entre os 2 países e também eu não quero perder quem eu sou. Não quero só fazer o que me pedem pra fazer, eu também quero continuar com meus projetos, com ideias que eu tenho, colocar na roda o que eu tenho pensado em fazer. Que eu acho que a Europa tem uma cobrança muito técnica muito grande, né, tem Uhum. essa historicamente, né, essa busca, especialmente nas artes e tal, de ter esse rigor técnico, que ele pode ser muito frio, né. Uhum, Então, o que eu estava falando de uhum. brasilidade, talvez o que que a gente traz, além de ter a capacidade técnica de dar mais alegria, ou mais leveza, ou mais, enfim, Sim. borogodó, né, que é aquela palavra. Borogodó. Como é que a gente coloca um Pronto. borogodó Ai, na hora no que você eles você inventaram, na consegue. verdade, mas que a gente vai se reapropriando, né. Exatamente. É uma é uma longa história aí. É isso aí. Bom, o que mais? Tem algo mais que você queira acrescentar? Já estamos Acho que não, acho que eu falei bastante já, né. Acho que eu então falei bastante coisa. deu para responder aqui minhas É. minhas perguntas, basicamente, acho que já foram respondidas, acho que a gente fica aí também, atento, né, de novidades, convido o pessoal também a seguir, né, sua página, tô seguindo já, tentar acompanhar, né, esse desenrolar, acho que é quase me lembrou muito esses reality show, né.
De que você vai estar aprendendo ali, ó. Se você vai estar postando alguma coisa, mas assim, você falou aula todo dia, né? É uma nova faculdade, né? Né. Com outra estrutura e tudo mais. E que importante, né, também ter esses espaços aqui, né, que Sim. possam, porque da FAMES saíram muitos músicos, né? Muitos Sim. músicos que não necessariamente, alguns que seguiram carreiras como músico, mas outros também que seguem, às vezes, Fazer outras coisas fazendo a música paralelas, em sim. paralelo com outras coisas, ou enfim. Porque eu acho que, Né, na verdade, essa importante. acaba sendo a realidade de muita gente. Por exemplo, eu tô aqui, mas além de ser cantora, eu também sou professora de canto, dou minhas aulas. Porque não dá pra você ficar esperando a performance cair no palco. Aqui no Brasil não tem como você viver só de performance, porque é muito complicado. Você não tem essa estrutura aqui. Eu acho que lá fora também seja difícil, mas eu acho que é mais possível. Mas 100% de performance hoje em dia é muito difícil. Você tem que se manter de uma outra Aqui maneira. no Espírito Santo você tem, assim, acho Não, que o aqui edital de cultura principalmente. tem um prêmio para ópera, ou 2 talvez, eu acho Não, que é. você tem, edital de música, eu acho que no Uhum. geral, e aí as pessoas fazem suas produções. Não são grandes produções, mas fazem suas produções ali. Ano passado eu fiz uma ópera aqui no Espírito Santo. Acho que foi a segunda ópera que eu fiz aqui. A primeira foi em 2019, mas foi a segunda ópera que eu fiz aqui e foi a primeira ópera que eu fiz como uma personagem solista, que a primeira ópera que eu fiz eu era do ensemble, assim, era de um grupo. A ópera foi Catone Útica, de Vivaldi, foi pela a Trupe Barroca. Foi uma produção divertidíssima, foi muito, muito legal. E foi um desafio muito grande pra mim, porque eu cheguei de última hora, me chamaram uma semana antes dos ensaios começarem, aí eu fui a sorte é que o papel era pequeno, mas foi muito difícil pra mim, assim, me habituar. Foi a primeira vez que eu, assim, peguei um papel, por mais que pequeno, primeira vez que eu, tipo: "Lê aí, vamos embora", sabe. Uhum. Mas eu dei conta, deu tudo certo, foi Desafio. muito legal. Se vira Foi um nos 30. desafio. Por isso que o brasileiro chega preparado também, Pronto, a né. gente vai, a gente dá um jeito, o mais importante é a gente ir, é isso aí. É. Mas é isso. Obrigado, Lorena Pires, pocando pelo mundo aí, muito sucesso nessa trajetória. O programa Produção e Locução minha, Vitor Taveira, e temos o apoio técnico aqui nos bastidores do Alexandre Bisinotto. Aí eu lembro todo mundo para seguir o Século Diário no YouTube, plataformas de áudio como Spotify, e também no Instagram, @tvséculo. E notícias sobre o Espírito Santo, todo dia tem novidade lá em séculodiario.com.br. Obrigado e até logo. Focando pelo mundo, capixaba sem fronteiras que fazem a diferença.